capítulo 22. Provavelmente, e quase que não provavelmente, mas certamente nós não conseguiremos hoje estudar o capítulo 22 todo. Na verdade, antes de nós entrarmos no capítulo 22, eu gostaria de fazer alguns apontamentos introdutórios. Com que propósito? O livro de Apocalipse, ele é um livro que se encaixa na história de maneira muito lógica. Então, nós precisamos entender todo o contexto de Apocalipse e entendermos como o Apocalipse se encaixa na história. Por exemplo, quando eu falo de uma coisa lógica, nós podemos pensar na divisão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é dividido, essa é a compreensão tradicional, né, clássica, e também dispensacionalista, é dividido no capítulo 1, no verso 19. E lá no 1:19, nós lemos que a João foi dada a revelação sobre as coisas que ele tinha visto, as coisas que são e as que depois destas coisas deveriam acontecer. Então, essa é a interpretação clássica do livro de Apocalipse. Ela é chamada de clássica, tradicional, é a compreensão dispensacionalista. Então, a revelação de Jesus Cristo é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós geralmente associamos o Apocalipse necessariamente com questões catastróficas, sobre o fim do mundo, e Apocalipse está relacionado com isso. Mas a palavra Apocalipse quer dizer revelação, e a revelação de Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo se revela na história de uma maneira cabal, de uma maneira estrondosa, cumprindo todas as profecias, então, do Velho Testamento. Então veja, Apocalipse 1:19 diz, as coisas, o Senhor disse para João, escreve as coisas que tens visto, as coisas que tem visto, capítulo 1, as coisas que são, capítulos 2 e 3. E as que depois dessas haverão ou hão de acontecer, capítulo 4 ao 19, na verdade, até o final do livro de Apocalipse. E nós já chegamos no final, né? Estamos no capítulo 22, já de Apocalipse, fazendo um comentário já sobre o desfecho final de Deus na história. Nós vamos hoje fazer a leitura dos versículos de 1 a 5, nós vamos fazer uma introdução, e eu considero essa introdução necessária para o nosso entendimento de todo o livro de Apocalipse. Eu tenho orado para que Deus me mostre, nós acreditamos que Deus nos fala com ciência, Ele nos dá direcionamentos. Eu estava orando para que nós tivéssemos um outro livro para estudarmos. E tenho sentido bastante segurança em que, depois que nós terminarmos o livro de Apocalipse, nós vamos fazer um estudo no livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é compreendido no Apocalipse e Apocalipse é compreendido no livro de Daniel. A diferença é que nós estamos olhando por perspectivas diferentes. Pelo menos para mim, eu entendo Apocalipse melhor lendo Daniel ou estudando Daniel, e eu entendo Daniel, principalmente na parte do livro de Daniel que trata sobre profecia ou revelação. Nem tudo é. Daniel tem uma parte histórica também, mas nós vamos estudar logo depois o livro de Daniel, principalmente no que diz respeito aos reinos, né, que culminam aqui no livro de Apocalipse. Nós vamos fazer a leitura então, Apocalipse capítulo 22, diz assim o verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verso 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Olha o verso 4, que verso interessantíssimo.
e verão o seu rosto. O rosto do Cordeiro será visto. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Vamos orar então, para que Deus nos abençoe no tempo em que nós estivermos olhando para este texto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela capacidade, pela oportunidade de entendermos a ação do Senhor na história. Eu entendo que a Bíblia é o manual que o Senhor deixou para que todos pudéssemos encontrar o caminho da salvação. Tua palavra diz sobre uma revelação natural. A natureza, ela revela o poder do Senhor. O apóstolo Paulo diz, inclusive, que as coisas que são criadas revelam a divindade do Senhor. Porém, nós temos também a Bíblia Sagrada, todos os livros que temos como revelação especial de Deus. E nós não temos dúvidas de que a Bíblia Sagrada é a tua palavra, é o manual que o Senhor deixou para que encontrássemos o caminho até o Éden. E eu quero agradecer ao Senhor, então, por esta oportunidade. Agradecer também porque o Senhor é um Deus que deseja relacionar-se com o seu povo. O Senhor deseja relacionar-se com a humanidade toda. Mas nós sabemos que nem todos querem, nem todos desejam. Mas o Senhor é um Deus que vai em busca do homem, vai em busca de um relacionamento. E nós queremos nos relacionar com o Senhor. Na verdade, temos nos relacionado com o Senhor. Mas na medida que as coisas se desenrolam, o nosso relacionamento com o Senhor, ele progride, melhora, até que um dia nós estaremos então na presença do Senhor, conforme lemos aqui em Apocalipse 22, 4. Nós veremos o rosto do Senhor. Agradecemos e oramos nesse momento no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o título do estudo de Apocalipse capítulo 22 que eu dei, é o novo Éden de Deus. Apocalipse 22, o novo Éden de Deus. No capítulo 21, nós lemos sobre a gloriosa novo céu e a nova terra, e também falamos sobre a nova cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém. E que a Jerusalém, essa nova Jerusalém, é a cidade dos redimidos. Nele, João descreve uma realidade sem dor, sem morte, sem lágrimas. Um novo mundo onde Deus habita com todos aqueles que são dele, e um novo mundo em que tudo passa a ser novo. Eu acredito que 2 Coríntios 5,17 é um versículo interessante para a igreja. Ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em muitos aspectos, todas as coisas se fazem novas para aqueles que recebem Jesus, mas eu acredito que o cumprimento de 2 Coríntios 5,17, ele não é pleno ainda nas nossas vidas. Porque para nós não é tudo novo ainda. Nós não temos um corpo glorificado. Nós ainda estamos habitando num corpo sujeito à corrupção. E também nós ainda não estamos vivendo de maneira plena. Então, em partes é verdade, na minha opinião, 2 Coríntios 5,17, todas as coisas para nós são novas, mas tudo aquilo que é novo e que a Bíblia diz que é novo para nós, não foi experienciado ainda. Nós não atingimos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. A Nova Jerusalém é uma cidade celestial descrita aqui, tanto no capítulo 21 como no capítulo 22, e a Bíblia diz que ela desce do céu para ser a morada eterna dos redimidos no milênio e no juízo final. Ao que parece, esse é um ponto discutido. Eu creio que a gente não está aqui discutindo teologia, mas acredito que alguns apontamentos são importantes até para o nosso entendimento. Alguns estudiosos da Bíblia, eles acreditam que essa nova Jerusalém
a Nova Jerusalém, ela mede mais ou menos 2.200 metros de comprimento, né? Então imagina, 2.200 quilômetros, na verdade, 2.200 quilômetros é uma distância mais ou menos de Londrina à Bahia. É uma distância boa, né? Então, a descrição dela no livro de Apocalipse, conforme nós lemos em dias passados, ela é de 2.000. Os números podem variar, às vezes, 2.200 quilômetros, tanto para cima como do lado. Ela é basicamente quadrada, né? É uma cidade literal. Aqui nós entendemos que é uma cidade literal, porque o nosso método de interpretação da Bíblia é um método que lê a Bíblia de maneira literal. Naquilo que a Bíblia deixa claro para nós, não é necessário espiritualizarmos o texto. Ela é literal e ela é a morada de todos os crentes do período da igreja, dos santos do Velho Testamento e daqueles que são os redimidos do período da tribulação. Essa Nova Jerusalém, ela será o centro do governo eterno de Deus e do Cordeiro, marcada pela comunhão plena, pela ausência do pecado e pela restauração da criação. Eu entendo que a Nova Jerusalém é uma nova versão do Éden. Você sabe o que significa a palavra Éden? É uma palavra hebraica. O que significa o Éden? O jardim do Éden. É uma palavra que está lá no livro de Gênesis. A palavra Éden significa deleite, significa prazer. Então, só lá, quando nós estivermos lá, nós provaremos do que é de fato o prazer e o deleite, quando estivermos com o Senhor. A Nova Jerusalém é o retorno radical ao estado anterior das coisas. E hoje nós vamos fazer um comentário sobre isso, né? Então, a Nova Jerusalém é uma nova versão do Jardim do Éden. Deus criou o Éden, mas o Éden foi interrompido com a entrada do pecado. E aí, na história, no risco de Deus na história, na maneira como ele agiu, ele foi trabalhando de maneira progressiva para que voltasse ao que era antes. Então eu gostaria de fazer alguns apontamentos nessa direção. É bom nós lembrarmos que a história é dividida em diferentes pensações, períodos em que Deus se relaciona com o ser humano de maneira específica e progressiva. Um dos temas centrais ao longo das dispensações é a presença de Deus entre os homens, ou a presença de Deus com o ser humano, que passa de manifestações temporárias até culminar na restauração final no livro de Apocalipse. Então, veja você, a Bíblia começa com Deus habitando com o homem e com a sua esposa Eva lá no Jardim do Éden. Adão e Eva desfrutaram de uma comunhão direta e perfeita com Deus, o Criador, de acordo com Gênesis, capítulo 3, verso 8. Vivendo em um ambiente perfeito, onde não havia pecado, não havia dor, não havia separação e não havia morte. Irmãos, conviver com dor não é uma coisa fácil. Eu andei exagerando, acho que em alguns alimentos, e contraí um pouco de ácido úrico no pé. Olha, já faz uns dias que eu não consigo dormir, estou sendo medicado, estou tomando... fui para o enfrentamento, mas é uma dor insuportável. Não sei se você já teve. E teve umas noites aí que eu pensava assim, como vai ser no Éden? Não vai ter dor, né? Mas dor nenhuma. Lá não tem ácido úrico, não tem... Eu posso comer aquilo que eu quiser, né? Da árvore da vida, e não vou ter problema nenhum. Mas quando nós estivermos lá com Ele, não haverá mais pecado, dor, separação ou morte. Contudo, com a queda, o homem é expulso do Éden e a presença de Deus, que era direta, ela é rompida com a entrada
do pecado, o que resulta em caos, resulta em morte. Então, a queda de Adão e Eva trouxe uma consequência como se fosse uma bomba atômica espiritual sobre o mundo todo. O homem foi afetado, a natureza foi afetada, aguardando ainda até hoje a redenção total. Então, mais adiante, Deus começa a revelar-se progressivamente ao seu povo durante o período do Êxodo. Deus ordena a construção do tabernáculo, onde ele habitaria no meio do seu povo, de acordo com Êxodo 25:8. A presença de Deus se manifesta de forma visível na coluna de nuvem e fogo, mostrando que, mesmo após a queda, Deus desejava se relacionar com o homem, ainda que de maneira intercedida. Ou seja, ele precisava de um mediador, e também de maneira limitada. Posteriormente, na dispensação da lei, o tabernáculo dá lugar ao templo em Jerusalém, construído por Salomão. E ali, de acordo com 1 Reis 8, a glória de Deus encheu aquela casa e tornou-se um lugar de adoração, conforme visto no Novo Testamento, também um lugar de oração. Tornou-se o centro de adoração, o centro da presença de Deus na terra. Então, veja que interessante. Deus esteve presente com Adão e Eva no Éden, o pecado entrou e eles foram expulsos do paraíso. Ali já havia algumas promessas de que Deus estabeleceria um plano com o seu povo, chamaria um povo. Mais tarde ele chamou um povo, constituiu uma nação, deu a essa nação uma constituição, a Torá, a lei de Moisés. E, de acordo com Êxodo 25:8, Deus começou a morar com o seu povo no tabernáculo. Mais tarde, Davi, que era um rei glorioso, ele não se conformava muito com o fato de que Deus, sendo o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, não tinha uma morada fixa na terra, mas tinha um tabernáculo. E Davi quis construir para Deus um templo. E quando nós lemos os textos de Samuel, de Crônicas, que nos fala sobre isso, nós temos a impressão de que não era a intenção de Deus que um templo fosse construído, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas ou de homens. Mas o Senhor consentiu. E aí então nós conhecemos a história, que a glória de Deus que estava no tabernáculo, ela foi então para o templo. Então veja, a glória de Deus, a presença de Deus no Éden, a glória de Deus no tabernáculo e a glória de Deus no templo. Agora, quando o Senhor estava no meio do seu povo, relacionando-se com o seu povo, morando, colocando a sua glória no templo, o Senhor colocou diretrizes, objetivos para que o povo cumprisse, para que ele se mantivesse presente com eles. Mas eu e você sabemos da recorrente idolatria que abateu-se contra o povo de Israel. Sempre foram idólatras. Nós estamos estudando os profetas menores e nós temos ali a descrição do que aconteceu tanto com o Reino do Norte como o Reino do Sul. E aí o pecado persistente de Israel fez com que a sua glória fosse retirada do templo, de acordo com Ezequiel capítulo 10. E o povo foi exilado. Agora, dando um pulo na história, com a vinda de Cristo, na plenitude dos tempos, olha, aqui nós temos uma palavra, uma expressão bíblica interessante. A plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos na Bíblia, ela se refere a dois momentos. Ela se refere ao momento em que o Senhor Jesus Cristo veio. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio no tempo certo, no tempo planejado por Deus, na plenitude dos tempos. A Bíblia diz também que, em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou é, na verdade, uma palavra grega que quer dizer tabernaculou. Ou seja, o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? O Verbo é a palavra, a revelação, o Senhor Jesus Cristo. Ele se materializou, ele se fez carne. Então veja que a presença de Deus no Éden, a presença de Deus no tabernáculo, a presença de Deus no templo, a presença de Deus no templo que foi retirada por causa da idolatria, as promessas vêm sendo cumpridas, e agora a presença de Deus no Filho,
e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo é a carta de Deus, é a mensagem de Deus. Ele é a mensagem em pessoa de Deus. Ele é a presença de Deus entre os homens em pessoa. Agora, veja o que João continua dizendo. E o Verbo se fez carne. Ou seja, a palavra se materializou. O Deus eterno veio morar com a gente. Né? Agora, veja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus veio morar aqui. Ele virou gente e veio morar conosco, tornando-se um de nós. A Bíblia vai se desenrolando até que o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios 6,19, que todo aquele que nasce de novo, lá no texto isso é muito claro, né? Porque ele vai dizendo daquilo que os crentes eram e aquilo que eles passaram a ser e quem eles passaram a ser depois que creram no Senhor. E ele diz que vocês são o templo do Espírito Santo. Olha que interessante, então, essa progressão. A presença de Deus no Éden, a presença de Deus no tabernáculo, a presença de Deus no templo, a presença de Deus na pessoa de Jesus, a presença de Deus no crente, a glória de Deus no crente. Porque Paulo diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo habita em nós? Habita. A glória de Deus habita em nós? Habita. Nós temos como explicar isso nos mínimos detalhes? Não. É uma verdade bíblica que nós aceitamos pela fé. Mas nós não sabemos como ela acontece em nós, né? De maneira plena. Veja o que diz, por exemplo, Romanos 3, 23. Não precisa, se o Sérgio quiser e puder, pode. Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Né? Ou seja, poderíamos parafrasear, da presença de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, no momento em que nós cremos, nós não estamos mais destituídos da glória de Deus, ou da presença de Deus, porque tomamos a sua morada. Então, o crente é o lugar onde Deus habita. Ele habita em cada salvo, pessoal e continuamente. Amém? Essa é uma verdade teológica, essa é uma verdade não somente teológica, bíblica. Então veja, nós estamos falando da presença de Deus, estamos falando da glória de Deus na história. No Éden, no tabernáculo, no templo, na pessoa de Jesus e agora em cada salvo, em cada crente. Por fim, na consumação de todas as coisas, o livro de Apocalipse, nós, como já falamos, nós notamos um retorno ao ideal de Deus, ao Éden, a uma nova realidade glorificada, a nova Jerusalém. O capítulo 21 de Apocalipse, no verso 3, diz assim, nós falamos sobre isso na semana passada, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A palavra tabernáculo aqui, nesse texto de Apocalipse 21, 3, denota a presença de Deus no meio do seu povo. Ok? Então, a cidade celestial é descrita com elementos que nos remetem ao Éden. Como nós lemos, por exemplo, aqui, sobre a árvore da vida. A árvore da vida é mencionada lá atrás, no livro de Gênesis. O rio de águas vivas, a ausência de maldição. Assim, Deus não apenas restaura o que foi perdido, mas Ele eleva o estado eterno, incorruptível do crente. Portanto, a trajetória da presença de Deus com o homem começa no Éden, vai para o templo, o tabernáculo, o templo, Cristo, o corpo do crente, e concretiza eternamente na Nova Jerusalém. Então vamos dizer assim, a Nova Jerusalém é o último estado. E aqui então nós temos o estado, aliás, a história da redenção no mundo. Começa com Éden e termina com a Nova Jerusalém. Então, ao chegarmos no capítulo 22, a visão continua falando dessa mesma coisa. Agora, o capítulo 22 de Apocalipse, então, ele conclui
não somente o cânon. O que é o cânon? O cânon, a palavra cânon é encontrada aqui na Bíblia, lá em Gálatas. Não sei se Gálatas 2 ou 3,16, onde se lê a palavra regra. A palavra regra refere-se à palavra cânon. A palavra cânon refere-se à cana de medida. Então a Bíblia é a nossa cana de medida. Esse foi um termo cunhado para que se entendesse o que é a palavra de Deus. Então, Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? Então, Apocalipse, ele conclui não somente o cânon, a Bíblia Sagrada, o último livro da Bíblia, mas ele também comenta e fala sobre a conclusão e o desfecho final de Deus com a sua revelação progressiva. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a revelação progressiva, porque eu acho ela importante para o entendimento do livro de Apocalipse. Mas antes eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta. A maneira como Deus se revelou na história, ela não foi de uma vez, né? Uma das matérias que mais me fascinou no seminário, quando eu fiz seminário, chama-se teologia bíblica. Existem vários tipos de teologias, né? Quem estuda no seminário, eu diria num seminário bom, vai estudar a teologia contemporânea, que é muito diferente da teologia bíblica, que é diferente da teologia sistemática. Então, nós estamos muito acostumados com a teologia sistemática. Mas a teologia bíblica, ela mostra Deus se revelando progressivamente na história, de maneira gradual, e vai se revelando na medida que o tempo vai passando. Gostaria que o Sérgio colocasse para nós um versículo. Ele vai nos dar um ensejo para aquilo que nós queremos comentar. João 16, 12. Por favor, Sérgio. João 16, 12. Olha o que Jesus disse aos seus ouvintes. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, esse texto é um texto interessante, dentro do contexto da teologia bíblica, porque ele revela a maneira como Deus se revela. Ele mostra a maneira como Deus se revela. Deus se revela, Deus é sempre o mesmo. Deus é imutável, Deus nunca foi diferente. Mas a maneira como ele vai se mostrando ao homem ao longo da história é progressiva. E esse texto aqui nos faz entender muito bem sobre isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos, existem outros, mas eu gostaria de dar alguns exemplos. Por exemplo, os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé nas promessas de Deus, certo? Por exemplo, a Bíblia fala sobre Abraão, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi salvo, certo? Mas ele não tinha compreensão da salvação que nós temos hoje. Poderíamos citar uma outra pessoa? Por exemplo, eu acredito que Abel foi salvo. Abel foi salvo, né? Eu acredito que muitas pessoas lá no Velho Testamento foram salvas, nem todos foram salvos. Mas essas pessoas foram salvas crendo numa promessa messiânica de um Messias que viria. Mas era basicamente isso que eles sabiam. Quando Deus formou o seu povo, o povo de Israel, os israelitas, eles faziam o sacrifício dos animais. E eles haviam sido orientados que ao fazerem aquele sacrifício, eles não deveriam focar a salvação, a redenção, a remissão de pecados naquele sacrifício em si. Porque os sacrifícios do Velho Testamento eram simplesmente sombras das coisas futuras. Mas eles deveriam esperar por um sacrifício maior. Então, esse era o ensinamento. Mas eles não tinham esse entendimento, o entendimento que nós temos hoje. Então, os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé nas promessas de Deus, mas eles não tinham uma visão completa da salvação.
Eles não sabiam da vinda de Cristo. Eles não sabiam que Deus estava se revelando a eles de maneira progressiva. Hoje, nós temos essa compreensão da salvação. Nós sabemos que, desde Gênesis capítulo 3, havia uma promessa messiânica, houve uma linhagem messiânica, houve o cultivo, se é que a gente pode dizer assim, de uma religião chamada javeísmo, que era a crença em um Deus só, num Deus que criou todas as coisas. Havia essa crença no Velho Testamento, mas não havia uma compreensão que nós temos hoje. Em segundo lugar, sobre a identidade do Messias. Eles esperavam por um Redentor prometido, mas eles não sabiam que esse Redentor seria o Filho de Deus, que seria o próprio Deus, encarnado, crucificado e ressuscitado. Isso não entrava na cabeça deles. Tanto que quando Jesus Cristo começou a dizer aos judeus a que veio, eles não entendiam isso. Eles achavam que Jesus seria um descendente de Davi, que tiraria o reino de Roma e ocuparia um reinado humano, né? Por exemplo, em terceiro lugar, o sacrifício na cruz como centro de salvação. O sacrifício de Jesus na cruz não fazia nenhum sentido para eles, porque o sacrifício dos animais, dos cordeiros que eram feitos lá no tabernáculo e no templo, não tinha nada a ver com cruz. Nós sabemos da cruz, né, que era, se eu não estou enganado, a morte de cruz, ou a morte por cruz, era uma morte aplicada pelos persas e por outros povos também. Mas eles não tinham essa noção. Hoje nós falamos sobre cruz, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, mas eles não tinham essa compreensão. Agora, um outro assunto que era muito pouco entendido por todo o Velho Testamento é sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo, desse Messias. Havia crença na ressurreição, mas em ressurreição de uma pessoa que poderia morrer, conforme Elias operou a ressurreição, né, de uma pessoa, mas a pessoa depois, ressuscitada, morreu de novo, né? Mas hoje o que nós cremos sobre a ressurreição de Cristo, isso na mente de um judeu no Antigo Testamento era inconcebível praticamente. Uma outra coisa que inclusive o apóstolo Paulo refere-se a isso no Novo Testamento, é sobre a igreja como o mistério. A igreja era um mistério no Velho Testamento. Ninguém tinha noção do que era a igreja, o corpo de Cristo. Uma outra questão que não era entendida era sobre a vinda do Messias, que ela se daria por ocasião do arrebatamento e depois pela sua vinda, presença corpórea. Uma outra questão que é diferente do Velho Testamento é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava nos santos do Velho Testamento, ou no judeu no Velho Testamento, como habita hoje em todo aquele que confessa Jesus como Salvador. Porque hoje o cristão confesso, ele é um templo do Espírito Santo. Mas um judeu que confessava o messianismo no Antigo Testamento, ele era habitado pelo Espírito Santo para cumprir propósitos específicos, como Davi, como Sansão, como Daniel e tantos outros. Então, o ministério do Espírito Santo hoje é diferente do ministério do Espírito Santo no Velho Testamento. Há nuances que são bem diferentes. De maneira que a revelação de Deus ao longo do Velho Testamento, que foram milhares de anos, ela é parcial. Ela foi parcial e ela ganhou plenitude aqui no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, nós já falamos sobre isso, né? Sobre a questão da maneira como ele se revelou. Com a vinda de Jesus Cristo, a revelação alcançou então o seu ponto mais alto. Vamos abrir agora, peço ao Sérgio que nos auxilie, Hebreus capítulo 1, no verso 1 e 2. Hebreus, olha lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, como que ele falou aos pais? Abraão, Jacó,
né, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias. O que significa a expressão últimos dias? Agora peguei. Exatamente, a expressão últimos dias começou com o advento da igreja e vai até o arrebatamento da igreja. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus falou muitas vezes, e de muitas maneiras, e eu faço aqui uma ressalva, ele falou de uma maneira progressiva, aos pais, pelos profetas, a nós quem? Ao povo da igreja, ao período da igreja, a dispensação da igreja, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Verso 2. A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Ok? Então, nós temos aqui uma revelação plena na pessoa de Jesus Cristo. Como é que Deus fala conosco hoje? Através do Filho. A palavra Apocalipse, alguém sabe dizer o que significa Apocalipse? Revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, né? Revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, há uns anos atrás eu formei aqui uma imagem na minha mente para eu poder entender exatamente o que é essa teologia bíblica e como é a revelação progressiva de Deus. É como se o Senhor Jesus, ao longo da história, ele estivesse atrás de uma cortina. Imagine você, atrás de uma cortina. E aí, na medida que o tempo vai passando, ele vai mostrando um dedo, um braço, entende? Ele vai se revelando aos poucos, se revelando aos poucos, se revelando aos poucos. Até que, no livro de Apocalipse, aqui no Novo Testamento, o Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo. Aí revela Jesus Cristo de maneira plena. Revela Jesus Cristo de maneira plena, a maneira como ele lidou com a história, nas dispensações que se passaram, a maneira como ele estava agindo com os cristãos naquele momento, mas não para por aí. A maneira como ele agirá com o mundo todo daí para frente. Então, a compreensão de Apocalipse, do desfecho final de Deus na história, a Nova Jerusalém, esse retorno ao Éden, os santos do Velho Testamento não tiveram essa revelação. Então, hoje nós temos a revelação de Jesus Cristo. Hoje nós temos uma compreensão. Eu digo ainda mais, irmãos. Eu creio que hoje, no ano de 2025, nós temos uma melhor compreensão das Escrituras sagradas do que tiveram pessoas do passado, de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás. Quer dizer então que a Bíblia vai mudando de tempo em tempo? Não. Quer dizer que Deus vai se revelando progressivamente na história, de maneira que aquilo que não era conhecido antes passa a ser conhecido agora. Entende? Não que as pessoas do passado foram menos espirituais do que nós, ou menos inteligentes do que nós, ou tiveram menos discernimento do que nós. Não significa isso. Significa que a revelação de Deus é progressiva. E nós, na medida que o tempo vai passando, nós vamos ganhando essa compreensão. Eu acho esse assunto nada mais, nada menos do que formidável nas Escrituras. Deus se revelando aos poucos na história, para que o homem seja capaz de entender a maneira como ele trabalha. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ok, nós vamos terminar então. Eu gostaria só de fazer algumas aplicações pessoais de todas essas verdades para a nossa vida. A primeira aplicação que eu faria é que, apesar de nós vivermos no mundo de aflições, de dor, muita tribulação, às vezes incerteza, nós temos a certeza de um final glorioso reservado para nós, lá na eternidade.
A eternidade não será apenas o fim do mal, mas o começo de um novo Éden. Né? É uma volta radical à maneira como as coisas foram lá no início. Então, eu acho que isso renova a nossa esperança. Nós podemos passar por qualquer dificuldade aqui nesse mundo, qualquer uma. Nós podemos perder um ente querido, nós podemos perder tudo que nós temos, mas nós temos essa crença, essa verdade. E nós somos eternos. Né? Em segundo lugar, a segurança na soberania de Deus. Deus é soberano na história. Você acredita que os eventos da história são acidentais? Deus foi pego de surpresa? Não, não são acidentais. Faz parte da maneira como Deus conduz a história. Em tudo que acontece no mundo, por exemplo, nós nos deparamos com uma Primeira Guerra Mundial, com uma Segunda Guerra Mundial, o mundo está em guerra, existem catástrofes. Será que Deus tem um propósito em tudo isso? Deus tem um propósito em tudo isso. Nós sabemos o propósito de Deus? Não. Mas Ele tem um propósito em tudo isso. Então, mesmo quando nós não entendemos todas as coisas, nós precisamos confiar em Deus. Tanto no sentido histórico da humanidade como um todo, como na nossa vida pessoal e específica. Né? Porque para Deus não faz muita diferença o que acontece com o mundo todo e comigo. Né? Deus não tem esse limite de é muita gente, é pouca gente. Então, tanto na vida do mundo todo, como de um indivíduo, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma promessa dele também. Uma outra questão que eu levantaria é que nós devemos manter sempre a consciência do destino eterno. O nosso tempo aqui é rápido demais. Né? Esse mundo em que nós vivemos, o tempo em que estamos, é um grão de areia no oceano da eternidade. Daqui a pouco tudo passa e nós estaremos lá. E, portanto, nós precisamos colocar os nossos olhos sempre na perspectiva da eternidade. Irmãos, isso é uma coisa que eu tenho, com a graça de Deus, procurado aplicar na minha vida. Diante de qualquer situação difícil, às vezes embaraçosa, vexatória, caluniadora, seja o que for, eu preciso enxergar tudo com os óculos da eternidade. Deus é o juiz de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e eu tenho que esperar somente nele. Uma outra questão que nos chama a atenção é a respeito da vigilância. Nós temos que ser vigilantes, manter uma pureza doutrinária, moral, procurando viver uma vida de obediência, de evangelismo e discipulado. Uma outra questão interessante é que as palavras de Apocalipse, elas são palavras de esperança para quem sofre e para quem perde alguém, né? Ou até mesmo na iminência da nossa própria morte. O livro de Apocalipse e a compreensão da maneira como Deus age na história remove de nós o medo da morte. Você tem medo da morte? Eu já tive medo de morrer. Eu já tive medo de morrer. Até quando eu tinha 19 anos. Eu morria de medo de morrer e ir para o inferno. Eu morria de medo de morrer. Até que eu conheci Jesus. Nunca mais eu tive medo da morte. Hoje eu peço a Deus para me dar vida para cuidar das 4 mulheres que estão ali. Né? E Ele tem dado pela graça dele. Mas depois deste mundo eu não tenho medo nenhum. Por causa da graça de Deus. A eternidade não é um conceito vago, mas é uma realidade garantida por aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. E eu terminaria esse estudo introdutório dizendo o seguinte: Deus no Éden, Deus no tabernáculo, Deus no templo, Deus em Jesus, Deus habitando no crente, Deus na Nova Jerusalém, Deus na eternidade, um Deus que sempre correu atrás do homem para relacionar-se com ele.
Então, Deus quer relacionamento comigo. Ele quer relacionamento com você. Amém? Vamos orar então, irmãos. Se ninguém tem alguma pergunta, se tem, levanta sua mão. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão acompanhando pela internet. Que a graça de Deus esteja com todos e orem por aqueles que estão enfermos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe. O ensinamento não é somente para aguçarmos a nossa curiosidade. Eu me delicio, eu me regozijo quando eu me deparo com todas essas verdades, que são, na verdade, teológicas, bíblicas. Mas, para mim, o que é mais importante de tudo é que nós estamos diante de um Deus que quer um relacionamento. Um Deus que perdoa pecados, um Deus que quer que vivamos como Ele, uma vida de santidade. E quero agradecer ao Senhor pela esperança que temos. Nós somos o único povo na terra que pode dizer com 100% de segurança que tem esperança. Nós não temos esperança de que os dias aqui no mundo serão melhores, mas temos esperança de que será muito melhor quando nós estivermos com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas promessas e pela oportunidade de sermos lembrados daquilo que nós já sabemos, para que nós então estreitemos o nosso relacionamento com o Senhor. Pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Uma boa noite.